São 14 horas. Boa tarde, doutor Lúcio Mauro. Boa tarde, Neide. Como vai? Tudo bem, graças Prazer a Deus. em recebê-lo mais uma vez, né? Opa, Tinha esquecido da gente, né? Não, vim aqui outro dia bom, falar com o viu? Sandro, os então. ouvintes estavam ligados aí. Ah, com certeza, né? Aí nós vamos falar do negócio da mochila também, não esqueci não, viu? Pode deixar que antes de terminar eu peço pro doutor confirmar ou desmentir o que eu falei, enfim. Mas ele não escutou, não, ele não tinha chegado aqui ainda. Mas eu falo para ele o que é que eu falei. Síndrome do desfiladeiro Torácico. torácico. Olha que palavrão, gente. Olha que palavrão. Aí explica pra gente que esse despenhadeiro, o que é isso aí? Porque despenhadeiro que a gente imagina é você despenhar por uma ribanceira fora e cair lá embaixo, né? Que eu sei na linguagem nossa, é isso aí, mais ou menos. Então, o que é o desfiladeiro torácico? É uma região próxima do pescoço, onde passam nervos e vasos, né? Os nervos que saem lá da coluna cervical, né, do pescoço, que é chamado de plexo braquial, né? As raízes, né, os gânglios dão origem às raízes, as raízes vão se juntando para formar o plexo braquial, que são um conjunto de nervos que vão dar sensibilidade à parte de movimento, vão inervar os músculos para dar movimento e inervar a parte sensitiva do braço, dos braços, né? E eles passam por uma região que é entre a clavícula e a primeira costela, que é chamado de desfiladeiro torácico, uma região anatômica, né? A gente estuda. E nessa região é uma sede de compressão desses nervos e desses vasos que passam nessa região, né? Embaixo da clavícula passam os nervos e os vasos que vão para o braço, as veias, as artérias que vão para o braço. E é uma região característica porque assim, ela é uma região que ela afunila um pouquinho na hora de passar os nervos e os vasos, as artérias e os nervos, né? Dá uma, vamos dizer assim, uma afunilada, porque fica entre a costela e a primeira costela, né? E a clavícula. Então é uma região que pode comprimir esses vasos e esses nervos que vão para o braço, dando sintomatologia de dor, formigamento nos braços, no ombro, na escápula, que é a região que é a pá, né? A pá, isso, região dorsal. Da pata doendo. Então a origem da dor, às vezes, de um formigamento na mão, de uma dor no braço, pode ser uma compressão desses nervos no desfiladeiro torácico, né? E o que causa essa compressão? Então, como eu disse, é uma região que vai afunilando, né? As causas são diversas, dentre elas a má postura, né? Um músculo que esteja mais com uma lesão, que tenha formado uma cicatrização, uma fibrose nessa região, por exemplo, pós algum acidente, algum trauma, algum atropelamento, acidente automobilístico, a pessoa fica ali com uma cicatriz depois de uma fratura de clavícula, né? Pode levar a uma compressão dessas estruturas, né? Porque ali tem a musculatura dos escalenos, né? Então eles podem comprimir esses nervos. Então a postura, às vezes a pessoa tem o ombro muito para frente, fecha esse desfiladeiro, né? A pessoa está mais corcunda. É aquela pessoa que é um pouco encurvada, assim, que tem assim, essa parte das costas bem alta, né? Bem alta. E que é um trabalhador braçal, né? Que tem essa musculatura, às vezes, um pouco mais desenvolvida, a musculatura fica hipertrófica, mais forte, e comprime os vasos e os nervos. Outra causa, às vezes é uma alteração anatômica que a pessoa ela tem uma costela cervical. Porque as nossas costelas, né, os arcos costais, elas começam na coluna torácica, abaixo da clavícula. Tem gente que tem a costela cervical, que é uma estrutura a mais que passa nessa região e que aperta ainda mais esse desfiladeiro torácico. Não é todo mundo que tem, não, vamos dizer aí, cerca de 20% da população, 15%. Aí no caso vamos supor, tem uma costela a mais? Tem uma costela a mais, exatamente, então osso a mais. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Costela cervical, sai da última vértebra cervical. Então esses nervos, né, formados lá pela raiz, começa lá na raiz de C4, né, na quarta vértebra
cervical vai até a raiz de T1, a primeira vértebra torácica. Então elas vão emitindo as raízes, né? Sai lá da coluna, vão se juntando, como se fosse uma raiz de uma árvore, né? Vão se juntando, formam o tronco, né? Formam os troncos, e dali vão se dividindo em fascículos e tal. E nessa região, é uma região que pode acometer esses nervos, causando formigamentos e dor no membro superior, perda de força, atrofia muscular, alteração vascular, né? Às vezes a mão fica roxa, né? Fica a ponta dos dedos roxo, pálido, inchado, né? Porque às vezes o sangue para voltar da mão para o coração, ele tem uma obstrução lá no desfiladeiro torácico, ele pode inchar o braço, né? Ou faltar sangue, que é a artéria que leva na mão, às vezes tem a mão mais pálida. O formigamento, que é a compressão do nervo, né? Desses nervos. Então é onde é caracterizado a síndrome do desfiladeiro torácico. Então, e às vezes a pessoa pensa que está doendo os dedos, que está roxo, que é reumatismo, que é coração. Não tem nada a ver, pode ser tudo problema de nervo, de musculatura, de não conseguir o sangue fazer a circulação necessária que ele precisa. Exatamente. Pode ser uma causa aí nessa região de compressão desses nervos e desses vasos, dessas artérias, desses nervos, dessas veias. Dessas veias. Aí eu me lembrei assim, tá com a mão meia formigando, já corre lá na farmácia, pede um remédio para circulação. Pois é. E toma. Tem farmacêutico que não dá, lógico, né? Porque tem aqueles que são responsáveis, mas tem aqueles que querem vender. Exatamente. Então acaba dando. Então, gente, pelo amor de Deus, não é toda dor no dedo que vai ser um reumatismo. Isso. Pode ter uma coisa muito mais séria por trás disso, né, doutor? Exatamente. Tem que saber a causa, né? Tem que... Porque se você não tratar a causa, não vai adiantar. Vai estar tomando remédio, gastando dinheiro, tempo, e vai continuar com o problema. De repente, até estragando a saúde, uma coisa que você não precisava... Não precisa tratar e está enchendo o corpo de uma medicação que de repente faz mal para o fígado, para o pâncreas, né? Ou para o estômago, porque existem medicações que são terríveis para quem tem uma sensibilidade no estômago, né? Estômago, fígado, rim, né? Não é? O próprio coração. Né? E aí a pessoa acha que pode tomar de qualquer jeito. Exatamente. Não é assim. Aí qual que é o outro nomão? Síndrome do desfiladeiro torácico. Desfiladeiro torácico. Isso. É isso que nós estamos falando, né? Exatamente. E aí inclui todos esses sintomas ruins. É o que você estava falando. Às vezes uma dor que está na mão, um formigamento no braço, né? Que a pessoa pensa que pode até ser o coração, sim, tem que afastar essas causas, viu, gente? Não pode, não é tudo que é desfiladeiro torácico, é uma das causas. Então é um sintoma que dá longe do problema, né? É um negócio que dá no braço e na mão e que o problema é aqui na região da clavícula. Então, e tem alguns sinais que a gente observa, né? Tem uns testes que a gente faz. A gente pega o pulso radial, que é a pulsação da artéria radial, na região do punho. A gente palpa ela, a gente abre o braço do paciente, pede para ele esticar a cabeça, olhar para o lado de onde está o problema e encher o peito de ar. E você vai abrindo o braço do paciente, né? E de repente, quando existe a síndrome do desfiladeiro torácico, esse pulso desaparece. Ou seja, quer dizer que a hora que em certas posições esse nervo ele é comprimido. Porque o que acontece? É uma região que ela muda de vamos dizer assim, de tamanho, vamos dizer assim, por onde passam esses nervos, né? De permeabilidade, vamos dizer. Porque é uma região que existe uma dinâmica muscular, uma dinâmica respiratória. Então a pessoa enche o peito de ar, o pulmão vai ajudar, às vezes, a comprimir aquela região, né? Com a musculatura ali e tudo. Então, se você inspira, né, e para e não sente mais o pulso na extremidade, uma das... A gente começa já a desconfiar, né? Outro teste que a gente faz, a gente pede para o paciente erguer os dois braços, né, com o cotovelo a 90 graus, e começa a abrir e fechar as mãos. E com isso, o paciente começa a ter os sintomas que ele tem no dia a dia, às vezes formigamento, uma dor na região do braço e da mão, ou às vezes no ombro, né, que é um outro sinal que a gente
que a gente usa. E a partir disso nós vamos pedindo os outros exames, né? Um raio-x para ver se tem uma costela cervical, uma ultrassonografia para ver se tem uma fibrose naquela região e até uma ressonância nuclear magnética. Mas muitas vezes nenhum desses exames é necessário. Não, já dá para você perceber. Já dá para perceber e também não sai no exame. É o exame clínico, o exame físico que a gente faz o diagnóstico. Né? Outro sinal que a gente chama que é o descansar do soldado, a pessoa põe o braço para trás, como se estivesse descansando, as duas mãos para trás, e enche o peito de ar e segura, que é o descansar, como se tivesse um soldado que estivesse descansando, entre aspas, né? Não está em sinal de sentido. E às vezes a pessoa começa a ter os sintomas também. E começa a formigar o braço. E aí a pessoa vai sentir esses problemas, tem que procurar um ortopedista. Não é um neurologista, ou o neurologista pode resolver também. Geralmente é o ortopedista que faz o diagnóstico, né? Mas outras especialidades que estão muito relacionadas, o reumatologista, que muitas vezes tem essa percepção, e o neurologista também, né? Claro. Não tem nada a ver com hérnia de disco, com bico de papagaio, com essas coisas que dá na coluna? Não. São síndromes compressivas. A hérnia de disco, bico de papagaio, também pode comprimir a raiz do nervo, mas é a raiz lá em cima, lá próximo à coluna. A gente está falando mais embaixo, mais no desfiladeiro, a hora que ele começa a descer. Sim. Por isso que chama desfiladeiro. Porque ali vai descer a parte neurológica, os nervos, né, que vem lá do pescoço, e vai para os braços. Aí o problema é mais para baixo. Mais para baixo, próximo ao terço médio da clavícula, a metade da clavícula. Certo. É ali que começa o problema. Então, gente, não é toda dor que é reumatismo, não, viu? Vai tomando um monte de remédio para reumatismo e nem reumatismo não tem, né? Exatamente. Mas exame de sangue não dá reumatismo mesmo. Geralmente dá, né, doutor, quando tem? Exatamente. Quando é um reumatismo soro positivo que a gente fala, né? Tem os soro negativos. Pode acontecer da pessoa ter uma artrite, alguma coisa que não sai no sangue, né? Mas tudo tem que juntar, né? O quebra-cabeça para fazer o diagnóstico. Claro. São 14 horas e 12 minutos. Se você quer perguntar alguma coisa para o doutor Lúcio Mauro, faça rápido. Daqui a pouquinho está voltando para o consultório. Exatamente. É bom se a gente pudesse ficar batendo papo, tocando música até as 4 da tarde, mas não tem jeito, né, doutor? Não tem jeito, né, Neide? Você não está de folga hoje, né? Não, de jeito nenhum. Então, quer dizer, quase não tem nem dia de folga, né? Não tem. Não dá muito para ficar de folga, não. Onde você estava? Ontem foi o feriado de São Sebastião, isso. A gente ficou mais tranquilo. Deu para ficar descansando um pouco. Teve bom. São 14 horas e 12 minutos. Pode usar o telefone, se você quiser falar com a gente no ar, pode usar o 37312291. Não precisa se identificar, não precisa falar nome, não, gente. O importante é falar o que você está sentindo e o médico poder te ajudar. Pode mandar um zap aqui para a rádio também, o mesmo número. Tem o meu bate-papo, é bate-papo mesmo que fala, né, no Facebook. Eu não sou muito ligada a essas coisas de internet, faço maior confusão, viu, doutor? A hora que as pessoas falam comigo, eu paro um pouquinho para pensar, o que é isso mesmo, eu penso, né? Eu não sou muito ligada à internet, eu sou meio desligada de internet. É uma linguagem à parte, né? É um mundo à parte. É meio à parte esse mundo para mim ainda. Eu não... Assim, me encanta a internet nas possibilidades que você tem de aprendizagem. Mas aquela coisa de ficar vendo fofoca, de ficar vendo artista... Eu não sei o nome de artista. A gente sabia os mais antigos quando não tinha internet, que era só televisão, e a gente sabia. Agora tem tanto artista também que já não tem nem graça mais, né? Já não tem aquele importante, né? Eu falo na época, quando saiu a televisão, você pensava em Tarcísio Meira, Glória Menezes... Francisco Coco. O outro, como é que é aquele... Um mineiro muito bom também, que eu gostava muito de vir atuar. O Lima Duarte. Nossa, aí você já sabia, né? Você tinha os artistas preferidos. Agora é tanta novela, é tanto seriado, é tanta coisa que já não tem aquele artista que Fernanda Montenegro. Pois é, né? Regina Duarte, que agora vai ser ministra da Cultura. Não, secretária da Cultura. O Bolsonaro mandou embora, o homem lá tá dando uma de comunista, vai embora. Filho. Pois é, não tem gracinha, não tem rabo preso não. Não é assim? Graças a Deus, né? Melhor assim, porque aqueles tempos não podem voltar de jeito nenhum, né? Mas vamos voltar ao que interessa. Eu estava falando sobre peso de mochila, agora a volta às aulas estão aí.
exigem um monte de material para as crianças levarem para a escola, aqueles cadernos de 100 folhas, para não sei quantas matérias, isso nem ocupa no ano todo. Sim. Passa o ano inteiro, não ocupa nem metade do caderno. Eu, sinceramente, eu não tenho filho na escola mais, meu neto já está com 19 anos, mas se eu tivesse que comprar material que a professora deu, 100 folhas, não sei para quê, 200 folhas, não sei para quê, eu ia comprar tudo de 50. Mas não é isso que eu quero. Não, mas a hora que acabar eu ponho em outro lugar, pode ficar sossegado. Mais leve, né? Não é? Distribui mais, né? Por que isso que você tem que comprar um material que é para dar para o ano todo? Por quê? Vamos comprar um pouco, você leva, a hora que terminar você leva outro. Né? Não vai perder, você guarda aquilo. O que você tiver que rever vai estar guardado. Mas é tanto peso naquelas mochilas que um dia eu peguei a mochila do meu neto, eu fiquei boba de ver, eu falei, gente, o que é isso? Eu estava ouvindo um especialista dizendo que não pode passar de 10% do peso da criança. Perfeito, é isso aí. O parâmetro é esse. Né? Desde que a criança não seja muito gordinha, né? Senão também, porque aí também os 10% ultrapassa. Né? Peso, vamos dizer, o peso ideal de uma criança, né? Vamos dizer aí uma criança de 6, 7 anos, que ela pesa 25 quilos, né? Vamos dizer assim. Então, a mochila não pode ultrapassar 2,5 kg. Olha para você ver. Né? Quase que 1 quilo vai só no estojo. Acabei de falar agora há pouco. Não precisa comprar um estojo do tamanho do mundo. Exato. Compra um estojo que dê para levar o necessário, pronto. Isso. Eu acho que diretores de escola, professores, pais de colegiados têm que se preocupar com isso. Eu acho que ortopedistas que têm consciência têm que ir para as escolas, pedir para eles, olha, né? Faz diferente, leva só o necessário, pede só o necessário. As crianças já ficam doentes de coluna pequenininho já. Exatamente. Sem contar o bendito do tablet e do celular agora, né? Acabando com a postura de todo mundo, né? E a má postura vai acarretar o quê, doutor? É isso que eu estou querendo dizer. E o peso da mochila nas costas, então, o que é mais apropriado? Rodinha ou colocar nos ombros? Então, se for colocar nos ombros, tem que... o braço da mochila, né? Que é onde você veste no braço aqui, que ela vai... A alça, vamos dizer assim, a alça da mochila, ela tem que deixar a mochila alta, um pouquinho abaixo da linha do ombro, né? E mais grudadinha nas costas. Nas costas, não pode ficar jogando. Exatamente, né? Até, por sinal, deveria ter uma cinta que vem aqui para a região abdominal para ficar mais colada nas costas. Grudado mesmo. Né? Que dá mais firmeza, não fica chacoalhando muito, que isso acaba sobrecarregando a coluna. Às vezes a alça está muito grande e a mochila fica lá pendurada lá embaixo, lá perto do bumbum. Né? Lá perto da cintura. Tem outros que levam lá embaixo, para baixo do bumbum. Então, aí você está puxando, você tá tracionando suas costas e forçando, né? Tá sobrecarregando, né? E o peso, como você falou, né? Tem que ter uma cinta para prender na cintura, na região próxima. Da cintura não, acima do umbigo ali, que seja, né? Para poder ficar mais rente às costas. E se realmente não tiver jeito de distribuir esse peso, ter uma mochila de rodinha, né? Que é o mais adequado quando passa dos 10%. Mas e o fato de você ficar arrastando ela com uma mão só, porque ela fica atrás, né? Você vai também ficar torto. Mas você tem que dar uma alternada nos dois braços e sobrecarregar menos a coluna, né? Então a mãe tem que ficar atento a isso, porque às vezes a criança é pequena, ela não sabe nada disso. Criança às vezes 5 não anos, não vai saber. Então a mãe é que tem que estar atento, né, doutor? Porque depois que você pegou um problema de coluna, para voltar no normal é difícil, E né? essa criançada, eles correm com a mochila nas costas, né? Não Aquilo vai ficar balançando atrás das costas, aquilo lá... É terrível, não? Com certeza. Agora a gente fala de celular e tablet, parece que perseguição, deixa eles ficar ali. Tudo bem, mas parece que agora as pessoas já estão ficando preocupadas com a visão, além do problema da postura. Então, tem um médico oftalmo que vem aqui, né? Acho que ele pode falar melhor do que eu. Dr. Flávio. Dr. Flávio. Mas o fato de você estar usando muito o celular, ele aumenta muito o risco de descolamento de retina, né? Porque ele altera lá uma distância dentro do olho, da retina em relação a isso aí, porque altera a anatomia do olho, né? Ele pode falar melhor do que eu, mas isso a gente
conversando com outros especialistas, né? A gente bate papo às vezes, né? Conversa, tem filho pequeno. Então a gente se preocupa. Então, com certeza, altera a parte, né, da visão, sim. A postura, né, a flexão, já falei sobre isso aqui, a flexão do pescoço, né, dobrar, a pessoa fica flete o pescoço 15 graus, aumenta até 3 vezes o peso da cabeça no pescoço, fletiu 20 graus, isso aí vai aumentando, podendo até chegar a 6 a 8 vezes o peso da cabeça que o pescoço carrega. Então a musculatura, carregar. Os ligamentos, o disco intervertebral, ele está carregando 6 vezes a mais o peso normal que deveria carregar. Então é um problema sério, né? Com certeza, com a idade vai piorando. Uma solução seria elevar o aparelho até a altura do olho. Isso. Ou também não vai resolver, porque depois você vai estar com o braço numa posição que vai acabar dando problema também? Exatamente. Você tem que tentar colocar a tela do celular na altura do olho, desde que você esteja olhando pro horizonte. Reto. Né? Por aí. Ou às vezes você move só o olho para baixo um pouquinho, não o pescoço em si, né? Então, mas isso às vezes é impossível, né? Porque a pessoa às vezes está andando na rua, está com a cabeça baixa e digitando, né? O tempo todo. Você quase atropela eles, porque eles passam nem não olham na rua. Não sabe nem o que está acontecendo no mundo, mas lá dentro do aparelho sabe. Tá, né? Tá lá dentro. Tá lá dentro. Então é um problema sério, tem que ter conscientização, né? Pois é. É a mesma coisa de você que trabalha em computador, não ter uma altura adequada para o teclado, não ter uma altura adequada para a tela do computador, né? Para você ficar meio encolhido ali, aí depois já vai dando problema e não demora muito tempo, né? Porque o fato de você trabalhar no computador, às vezes você está ali fixando ali o olho e preocupado com o que está acontecendo ali, você já começa a tensionar, né? A musculatura, né? Verdade. Então aquilo te dá ponto gatilho, dor miofascial, desgaste, né? E então tem que também tentar amenizar isso com a postura. Porque senão depois as consequências vêm mesmo, física, né? Alongamento, exatamente, vem com certeza. Deixa eu te falar alguma coisa que você gostaria de falar, que eu levei para o outro lado da conversa? Não, eu acho que é isso mesmo, apesar do palavrão, é uma coisa assim que a gente conseguiu resumir bem, né? Acho que ficou claro, sim. Parece que ninguém perguntou nada, né, Kelly? Acho que ninguém tem dúvida. Então. Mas se vocês estiverem com alguma dúvida, agora o doutor Lucimal já está indo embora, aí vocês podem mandar para a gente aqui, ligar antes, né, anteriormente, a gente deixa anotado. Aí o doutor, numa próxima oportunidade, falar, ele esclarece, né? Alguma coisa que a gente pode ter deixado aqui. Se bem que tem gente que não gosta que a gente fala isso, sabe? Põe peso na mochila do teu filho, pra quê? Mas é preciso, tem que estar cheio, pra quê? Exatamente. Eu acho que aí tá enchendo mais o ego do pai e da mãe, de ver que tem aquele monte de material bonito, do que do próprio filho, porque para ele tanto faz, ser pesado como leve, ele está indo para a escola, normal, né? Exatamente. Então é preciso tomar cuidado também com essa de querer se realizar nas crianças, né? O que não teve, vai pôr para o filho. E nem tudo que não teve é bom. Às vezes é melhor não ter tido do que ter tido. Então não dê para suas crianças alguma coisa que vai ser pior para ela no futuro, né? Com certeza. Acho que é assim. Sim, tem que ter, né? A pessoa tem que ter se conscientizar e pôr em prática, né? Não é? Bolar uma maneira, né? Usar a imaginação também um pouco, né? Não é? É isso que eu falei, você vai comprar um estojo enorme, porque tem uma... porque dobra, porque não sei o quê. Inventa criatividade. É a prática, o dia a dia. Não, né? mas esse que dobra aqui, o teu amiguinho não vai poder passar de um lado para o outro, não sei o quê. Sabe a fantasia? Eu acho que tudo isso é a coisa mais fácil do mundo para você convencer uma criança. Lógico. Eu aprendi isso bastante, não faz muito tempo, não. Foi com a pastoral da criança. Porque tinha umas crianças lá, nossa, terríveis, a mãe não dava conta. E aí a gente viu que com violência você não ia conseguir. Não faz. Você tinha que inventar uma historinha, por que ela tinha que parar? Funcionava, que era uma maravilha, sabe? Usar a psicologia. Não é? Sim, aí fica muito mais tranquilo, né? Doutor, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, né? Deixa o telefone aí, caso as pessoas tenham alguma dúvida mais urgente, né? Sim. Até o senhor voltar demora. Sim. Aí já ligam lá. Eu estou no 3731-3108
Ou no 3731-3202. 3202. É fácil, okay, né, gente? Tá fácil. Então, que você tenha uma excelente semana. Igualmente a todos nós. E até qualquer hora. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau para vocês. A gente já volta com o programa.